Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam, todas as pessoas que estão por primeira vez, sejam bem-vindos. E nós, nessa noite, queremos meditar um pouco sobre um versículo específico. Eu não gosto muito de tirar um versículo só para pregar, mas dessa vez achei bem oportuno, porque a Bíblia em Mateus 24:12, quem quiser buscar, nós temos ali, igual vamos ver um pouco dos sistemas que governam esse mundo e como eles são, como o DNA deles podem nos afetar. E Mateus, Jesus está falando aos seus discípulos e ele diz assim, pode passar, diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo momentos situações muito difíceis. E isso transcende o nosso país. Nós estamos vivendo um tempo difícil como nação brasileira. Nós estamos vivendo, nossa nação está sendo sacudida de todos os lados. Mas também no mundo nós vemos as nações sendo sacudidas, como nunca. Só que junto com isso, nós vemos também o crescimento da maldade. E Jesus preveu isso, e isso que Jesus estava falando aqui, ele estava falando para os próximos 30, 40 anos, logo depois que ele falou isso aqui. Mas essa palavra que ele falou para 30, 40 anos depois, também se encaixa no nosso tempo. Ele não estava falando de tempos muito futuros, ele estava falando de um tempo logo, mas ele também, essa palavra se encaixa dentro do nosso tempo atual. Ela é muito forte, porque é isso que nós estamos vendo, o crescimento da maldade e o amor se esfriando. É como se uma coisa dependesse da outra, e realmente é o que nós queremos entender nessa noite. Uma coisa depende da outra, sim. Porque a maldade, para nós entendermos um pouco, a maldade é um sistema organizado, muito organizado. Ao contrário do que você pensa, é um sistema muito organizado. Ele funciona como uma orquestra. E ela age como um sistema que produz pessoas inúteis e incapazes. É simples assim. Esse é o produto da maldade. Portanto, um indivíduo sozinho, como nós às vezes pretendemos, mesmo a gente sendo bom, mesmo pessoas sendo boas, um indivíduo sozinho não consegue enfrentar um sistema de maldade, porque é um sistema. A maldade não comporta só um indivíduo, ela transcende as pessoas, ela é um sistema. E por isso nós, como seres humanos, temos tanta dificuldade de, como o cavaleiro solitário, tentar enfrentar a maldade desse mundo. Porque um sistema tem muito mais força que um indivíduo só. Então Jesus vincula esse avanço ao esfriamento do amor ágape. Jesus aqui está falando do amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é aquele amor de irmãos, é aquele amor puro, é aquele amor fraternal, é aquele amor que tem as crianças, é aquele amor inocente. Jesus está falando desse tipo de amor. De um amor que não tem interesses, de um amor que flui espontaneamente das pessoas, de um amor que se doa aos irmãos, à raça humana. Só que nós nos frustramos quando nós vemos a maldade. Por mais que a gente seja pessoas amorosas, por mais que a gente seja pessoas boas, a gente se frustra diante da maldade. E temos motivos para isso. E nós somos também os únicos que nos frustramos. Eu me frustro diante da maldade. Às vezes a gente não tem vontade de lutar. E eu quero que nesta noite nós possamos entender isso. Porque é uma palavra que vem para consolar em um momento em que nós estamos muito desanimados como nação. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o futuro da nossa nação. Nós não vemos esperança em nenhum canto. Se nós recorremos às nossas cidades, nós saímos daqui, vamos para outras cidades, recorremos a outros estados, até pode parecer uma coisa mais promissora, mas, no fundo, quando nós começamos a ver a realidade de cada lugar, nós vemos outro tipo de maldade proliferando.
Outro tipo de sistema. Então, o salmista Asaf, ele retrata muito bem ali no Salmo 73, porque ele sofreu isso que nós estamos sofrendo. E ele disse, e falou e desabafou com Deus, ele disse que estava indignado com o crescimento da maldade, estava indignado como os perversos estavam indo adiante. Ele teve uma crise de fé, o que nós chamamos de uma crise de fé. Asaf teve uma crise de fé. Porque ele dizia como essa gente perversa pode ter uma vida fácil, como essa gente orgulhosa pode agir com tanta violência. E ele começou a ter dúvidas da justiça divina perante tamanha avanço do poder maligno, através das pessoas poderosas e através da injustiça. E ele, nesse salmo, ele diz assim, ele desabafa com Deus, diz assim, quase tropecei quando vi a prosperidade dos que não creem em ti. A fé dele foi abalada. Ele diz, quase tropecei, quase desisti de crer. E a virada de Asaf ocorre quando ele entra, então, no santuário de Deus. Então, o Senhor ali lhe dá uma revelação. E é isso que nós precisamos ter nessa noite. Uma revelação. O Senhor então lhe revela o final dos perversos, como seria o final das suas vidas e quão repentinamente eles iriam perecer. Nós podemos, nesse sentimento que nós temos de impotência diante do avanço da maldade, tomar muitas posições. Mas, uma coisa nós temos tentado durante muito tempo e acho que vamos continuar tentando, pelo menos eu estou falando de mim. Não sei você, mas eu estou falando de mim. Nós tentamos viver de forma honesta nessa vida, nós tentamos viver como cristãos de forma digna nessa vida, confiando apenas em nós mesmos, porque a gente confia em Deus, mas também confia no poder que tem as nossas ações, quando elas são boas, quando elas são honestas, quando elas são dignas, quando elas seguem as regras daquilo que nós aprendemos a caminhar com Deus. Mas, mesmo assim, a gente termina se frustrando diante de tamanhas coisas que nós vemos no dia a dia. Nós abrimos os jornais e às vezes eu essa semana disse... Eu fiz um compromisso comigo mesmo, de não olhar mais notícias, porque todos os dias nós temos uma notícia que nos abala e nos faz horrorizarmos com o ser humano. A gente fica horrorizado. A gente diz, não é possível, não é possível. Como um homem esquarteja uma mulher, tira uma perna lá, um braço colar, bota um tórax dentro de uma mala, larga dentro de uma rodoviária. E são coisas horrendas, gente. Talvez você diga, não, mas isso já aconteceu. Mas é uma sequência de fatos. Nós parece que não conseguimos sair desse aumento, desse crescimento. Mas Jesus disse que as pessoas perderiam, junto com o crescimento da maldade, as pessoas perderiam o afeto e atitudes de bondade. Jesus falou isso. E o amor ágape se transformaria em interesse por coisas banais. Por coisas que não têm nada a ver. As pessoas, hoje em dia, nós vemos isso aí. As pessoas estão mais interessadas em coisas que a ninguém importa, coisas que não alteram suas vidas. Nós vemos essa loucura por influencers, né? Essa loucura, essa coisa assim, qualquer um hoje em dia é um influencer e com as maiores bobagens. Podem ser coisas muito boas, mas também podem ser coisas banais. E as pessoas vão atrás. Mas quando nós precisamos, amados, de entretenimento, ou de alguém para nos sentirmos felizes, ou de algo para a gente se sentir feliz nessa vida, é sinal de que o amor de Deus não está operando em nós com potência, com toda a sua potência. Porque nós estamos trocando a potência do amor de Deus sobre nós e da nossa fé por coisas corriqueiras da vida, por coisas que não alteram em nada o nosso dia, que são coisas secundárias, digamos assim, coisas que em nada, mas a gente se agarra àquilo. E a gente começa a se sentir feliz com aquele objeto, a gente começa a se sentir feliz com aquela compra, a gente começa a encontrar felicidade naquela comida, a gente começa a encontrar felicidade em reuniões que às vezes os papos nem são construtivos. Nós começamos a encontrar alegria, e eu não vou dizer que isso esteja errado, mas o problema é quando isso toma conta da nossa vida e isso se torna
algo que nos mantém vivos, algo que é a fonte da nossa existência. Então, colocar esperança, e ainda pior, colocarmos esperança em políticos. Nós estamos vivendo uma crise política no nosso país. Por mais que a gente queira se alienar, dizer, não quero saber de política. Eu digo assim, não quero saber de nada. Não tem como, a gente vive e a gente não tem como se alienar. Porque nós botamos esperanças nos políticos, botamos esperanças nos sistemas sociais. E eu posso lhe dizer nessa noite que a Bíblia já nos fala isso e nos diz que isso é ingenuidade. É sermos ingênuos. A Bíblia diz que pessoas assim são pessoas muito simples e fáceis de enganar. Nós precisamos então olhar o nosso DNA espiritual. Porque se o sistema de maldade tem um DNA, nós também precisamos nos posicionar sobre qual sistema nós vamos estar andando nessa vida. Porque a única solução para este mundo, a única, é que surjam pessoas que carreguem o DNA do sistema do amor de Deus. Não existe outra maneira. A fonte do sistema da maldade é o coração humano, sabia? É aqui onde se origina a maldade. Num coração que não está sendo governado por Deus. Mas o homem foi criado para a perfeição, sabe? Deus nos fez perfeitos. Nós temos um chip dentro de nós, nós temos um jeito de sermos humanos. E nesse jeito de sermos humanos planificados para a perfeição, Deus nos fez para a gente viver dessa maneira que nós estamos vivendo. E por isso nós estamos tão desastrosamente vivendo. Porque não fomos planejados para esse sistema de maldade. Nós não fomos planejados para caminhar longe de Deus. Nós fomos planejados para andar na perfeição. Quando nós toleramos imperfeições contra o desenho de Deus original, que era perfeito, a maldade então se multiplica. Porque não tem nada a ver com o nosso DNA, com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Há uma incompatibilidade. Então, assim como a epigenética, por exemplo, que é uma ciência que estuda os genes e o DNA das pessoas, do ser humano, assim como a epigenética mostra que o DNA humano é alterado por fatores externos, isso já é comprovado, que nós não somos produto só daquilo daquilo que foi passado nos nossos genes, mas também nós também somos feitos das circunstâncias que nós vivemos e do meio onde nós estamos inseridos. Isso tem tremenda influência sobre a nossa vida. Nós somos onde nós estamos vivendo. Então, assim como os fatores externos afetam a nossa vivência, também o amor é afetado pelo ambiente onde nós estamos. O nosso amor. Então, existem dois sistemas em disputa. O sistema da maldade e o sistema do amor de Deus. Esses são os dois sistemas que governam este mundo. Imperando e crescendo em franco crescimento o sistema da maldade. E eu me pergunto, onde nós estamos posicionados em tudo isso? Porque eu tenho me preocupado com isso. Às vezes a gente se desanima, não tem coragem para enfrentar o dia a dia. Porque nada nos traz esperança. Nós estamos como Asaf, Senhor, até quando vou ver isso aí? Até quando vou me levantar e ver essas notícias? As pessoas vivendo tranquilamente, sendo más, praticando mal. Nós às vezes estamos assim. Só que nós precisamos gerar em nós pensamentos e pontos, o que eu vou chamar nessa noite de pontos de controle. E como nós vamos gerar isso? Assim como a célula, sabe? Diz que o nosso organismo, cada célula sem governo, quando uma célula nossa está desgovernada no nosso corpo, ela gera o câncer. O câncer vem porque células não estão funcionando corretamente, elas estão desgovernadas. Então, do mesmo jeito, pensamento sem governo produzem destruição espiritual. As células, diz que elas funcionam, eu vou dar o exemplo das células porque acho que é uma coisa que a gente pode entender muito bem e é prático. Diz que as células funcionam
funcionam de uma maneira ordenada através de pontos de controle, onde elas conferem todos os dias, conferem se o sistema está funcionando corretamente. Então, é como se elas chegam nesse ponto e aquele ponto de controle manda informação para a célula e diz assim, está tudo ok. Você pode continuar funcionando ok, porque todo o sistema está ok. Então, a célula continua normalmente. Mas quando ela faz um check-up naquele ponto e o sistema manda um sinal de alerta, alguma coisa está mal. A célula vai tomar um outro caminho, ela vai ter que ser obrigada a tomar uma outra reação, porque o sistema está dizendo alguma coisa não está bem. E ela vai começar a se desgovernar e a tentar de todas as maneiras agir de uma forma para que o corpo comece a reagir diante daquela inflamação ou daquilo que vai trazer depois, talvez até um câncer, uma doença grave. Nossa espiritualidade não é diferente. Precisamos criar pontos de controle, é muito fácil. Na nossa espiritualidade, nós precisamos criar pontos de controle para examinarmos se os pensamentos que temos geram vida ou se estamos sendo caçados pelo espírito da maldade desse mundo. Que pensamentos estamos tendo? Então você precisará fazer constantemente um check-up. E o check-up é muito fácil, você vai ter que se ver diante dos seus pensamentos e se perguntar, esse pensamento me aproxima do amor ou da maldade? Para que lado esse pensamento tem a tendência de ser? Onde ele se encaixa? É amor, são pensamentos de amor, ou estou sendo governado pelo sistema da maldade? É muito fácil. E é um check-up que nós vamos precisar fazer constantemente, todos os dias, toda hora. Quando estamos no nosso trabalho, quando estamos com a nossa família, quando estamos com os nossos amados, quando estamos simplesmente conversando com o vizinho, quando estamos jogando um lixo na nossa rua. Nós precisamos fazer esse check-up. Isso é uma ação boa, que é compatível com o DNA de Deus e do amor, ou esse pensamento e essa ação está sendo compatível com aquele outro sistema que eu tanto critico, mas estou compatuando, estou dando força. Queridos, também se isolar, quando nós pensamos nos sistemas de maldade desse mundo, eu penso que tem gente que opta por se isolar. Sabe de uma coisa? Eu vou ver minha vida, minha vidinha aqui, sair menos possível, ter menos contato com as pessoas. Isso também não é a solução. Esse isolamento que nós tentamos fazer muitas vezes, achando que isso vai ter sucesso, isso também não é a solução. Porque quando você começa a alimentar, por exemplo, a comparação, nós começamos a nos comparar com fulano, a gente diz assim, fulano tem mais que eu, a gente começa essa comparação, a gente é muito de se comparar, ou a gente começa a produzir pensamentos assim, nunca vou conseguir isso que eu quero, isso não é para mim. Quando nós começamos a pensar dessa maneira tão baixa, tão negativa, tão sem energia, digamos assim, esses pensamentos tão pequenos. Dentro de nós, há uma célula que vai começar a ficar doente. E aqui não estou falando só da vida espiritual, estou falando também do nosso corpo. Porque os nossos pensamentos geram as nossas doenças. Aquilo que nós pensamos é como está o estado do nosso corpo. A nossa mente comanda tudo. Nós somos comandados pelos pensamentos que nós temos. Então você já pode fazer aí um check-up no seu corpo nesse momento. Como está a sua saúde? Como está a sua saúde? Faça aí um check-up agora. A sua saúde física, como é que está? Porque conforme está a sua saúde, estão os seus pensamentos. O que você anda pensando? O que você anda alimentando dentro de si? O antídoto para esses pensamentos não tem outro caminho, amados. É aquecer o nosso amor. Nós precisamos entrar num compromisso diário de que nós vamos ser aquelas pessoas
que vão se levantar com um DNA diferente, aquecendo o nosso amor, porque isso é a única maneira de combater a maldade, é aumentando o nível do nosso amor. Não existe outro caminho. O amor não perde força diante da maldade. A Bíblia nos diz que o amor ele não fica menos diante da maldade. Pelo contrário, ele se fortalece diante da maldade. Agora, o grande desafio é viver acima desse sistema de maldade, para que eles não alterem nosso destino e que o nosso amor acredite na nossa fé e que a nossa fé acredite no amor. São duas coisas que se retroalimentam. Não existe fé sem amor e não existe amor sem fé. São coisas que têm que estar totalmente... O pastor falou, esses últimos domingos ele vem falando muito sobre fé. Ele falou também... Outro dia ele disse que nós estamos vivendo, ele falou, eu só estou repetindo o que ele falou. Ele disse assim, o nosso país é o país vocês gravaram o que ele falou? É o país do golpe, ele falou. Lembra disso? Ele disse, o Brasil é o país do golpe. Isso é muito forte, gente. Agora à tarde eu estava vendo a questão da excursão, né, de sexta-feira, que vai sair daqui, e me deu um clique assim, sabe, está tudo bem, está tudo ok. Eu tenho conversado com o rapaz da excursão, eu tenho conversado com o motorista, com a empresa que vai levar as pessoas, e hoje de tarde me deu um clique, assim, sabe, aquela coisa assim que a gente fica transtornado, disse assim, e se eu estou sendo vítima de um golpe? Eu não vi o homem, eu não vi o ônibus, é só o WhatsApp. E aí, só que isso foi um amigo nosso aqui da igreja que nos indicou esse rapaz. E eu disse assim, Senhor, mas será que realmente esse WhatsApp é do cara aqui? Né? E aí eu chamei o rapaz que nos deu esse contato e eu disse, fulano, tu verificasse mesmo se esse contato que tu me mandou é realmente desse cara que vai nos levar? É gente de confiança? Eu fui para cima. E ele disse, calma, pastora, está tudo ok, a gente de confiança, eles trabalham conosco, é o fulano, sim, eu falei com ele semana passada, esse é o WhatsApp dele, porque nós estamos num momento, gente, as pessoas estão recebendo telefonemas com ameaças de morte, e a gente está acreditando nisso. A gente não sabe qual vai ser o novo golpe da praça, mas todos os dias tem um golpe diferente, o pastor falou isso aí. Então a gente começa a desconfiar, e isso gera em nós, gente, uma desconfiança tremenda. E a desconfiança vai esfriando o nosso amor. Nós vamos ficando menos amorosos com a desconfiança. Eu aqui, lá em casa, eu tenho dito assim, porque eu tenho me convencido nesses últimos anos, depois da pandemia, eu passei por um grande processo de cura, onde Deus foi curando cada área da minha vida, sabe? Eu era uma pessoa cheia de ressentimentos, eu era uma pessoa cheia de traumas, era uma pessoa desconfiada, ainda sou um pouco, mas tenho já melhorado uns 80%. Eu era uma pessoa com várias dificuldades, como todos vocês. Eu não sou diferente. E depois da pandemia, Deus foi curando cada área da minha vida, e foi tratando, e eu fui entrando nesses caminhos de cura, e fui entrando dizendo, sim, eu quero sair disso, sim, eu quero limpar meus pensamentos, sim, eu quero fazer crescer meu amor. E uma das coisas que eu tenho tomado consciência para a minha vida é que eu sou responsável pelos ambientes que eu estou. Eu sou responsável pelos ambientes que eu crio. E o primeiro ambiente onde eu sou responsável é o ambiente da minha casa. Então, eu penso assim, eu tenho um empenho diário. Não vou dizer que sou sempre perfeita. Não estou dizendo aqui que eu não falho. Não estou dizendo aqui que de vez em quando não perco a paciência. Não estou dizendo aqui que às vezes erro. Mas eu tenho tomado uma responsabilidade para mim, que dentro da minha casa vai ser um ambiente de paz, alegria e perdão todos os dias. E quando algum de nós não anda nesse caminho, eu costumo chamar, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Por que essa rinha? Por que essa rixa?
Por que essa gritaria? Por que esse desentendimento? O que está acontecendo? E vamos trabalhar isso e vamos ver de onde isso está vindo. É necessário. Porque não espere que o ambiente da sua casa mude sem você se empenhar. Sem tu fazer alguma coisa. Eles não mudam magicamente. Ambientes não mudam por mágica ou porque nós oramos. Claro que a oração nos ajuda, é óbvio. A oração tem poder, mas nós precisamos, junto com a oração, agir para que os nossos ambientes sejam ambientes de paz e amor. E perdão. Paz, amor, perdão e fé. Coisa boa. Com essas 4 coisas nós estaremos imunes. Olha, você sabe que eu também, quando falo de paz, amor, fé e perdão, eu ressalto de todas essas, paz, amor, sim. Fé, sim. Mas eu tenho chegado à conclusão que a base da fé, a base do amor, a base da paz é o perdão. Então, eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu quero que você grave bem, porque isso é muito importante. O segredo para a gente ir contra a maldade, o segredo para a gente fazer crescer e aumentar o nível do nosso amor é a gente, e é uma receita bombástica, gente, mas que a gente sabe de cor e salteado, mas não pratica, é o perdão. O nosso amor só crescerá através do nosso perdão, dos nossos níveis de perdão. Porque sabe, perdão é crescer na fé. E perdão é a base do Evangelho. Nós não podemos dar aquilo que nós não recebemos antes. Deus nos perdoa primeiro. E aí quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa-nos, Senhor, assim como... Quer dizer, eu não posso receber perdão de Deus se eu não transfiro esse perdão. O perdão é uma corrente. O perdão é uma energia que é passada adiante. Ela tem que fluir. Eu não posso ficar só com o perdão de Deus para mim. Ai, que bom, o Senhor me perdoou, coisa boa, mas eu saio dali e eu não pratico isso na minha vida. Isso não é algo que me toma, isso não é algo que é importante para mim. Aliás, a gente às vezes diz assim, eu tenho muita dificuldade para perdoar. A falta de perdão, amados, faz com que a nossa fé não cresça. E a nossa fé cresce conforme entendemos a necessidade e a importância do perdão na nossa vida. Porque o DNA da maldade só é detido através do DNA do amor, que é a expressão do perdão que nós praticamos. Então, olha só, ofensas não resolvidas, sabe? Mágoas, ressentimentos, eles bloqueiam 100% a nossa saúde emocional e espiritual. Todas as matérias que nós precisamos aprovar como gente graduada na fé, passa pelo filtro do perdão. Todas. Não existe. Nós não podemos fazer nada nessa vida se a gente não colocar o perdão como uma prioridade e um objetivo e um estilo de viver essa vida. Deus nos deu esse ponto, e eu chamo do perdão, o perdão eu chamo como um ponto de controle. Sabe o ponto de controle que eu iniciei falando no sermão, o check-up das células espirituais? Pois um dos pontos de controle é o perdão, se chama perdão. Porque o perdão ele vai é um sistema imunitário. Ele nos protege contra a ofensa, contra a mágoa, contra o ressentimento. Vem o perdão e nos liberta. Então nós vamos ter que fazer um check-up todas as vezes ali naquele lugar para que as células da falta de perdão não comecem a se reproduzir descontroladamente no nosso sistema espiritual e nos trazer problemas e câncer espiritual para a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar vigiando. Então, por essa razão é que a Bíblia nos orienta. Tem uma palavra que é muito clara e que eu gosto também muito de praticar. A Bíblia diz que não se coloque o sol sobre a nossa ira. Ou seja,
Não vai dormir com mágoas. Não vai dormir, não coloque a sua cabeça no travesseiro com ressentimentos. A Bíblia nos orienta que nós podemos sim ficar bravos, nós podemos ficar com raiva, nós podemos ficar irados, mas que isso não dure mais do que um dia. Que nós possamos ir dormir com aquilo resolvido. Ah, mas não deu para resolver. Não deu para resolver porque você tem um orgulho enorme. O seu orgulho é maior que nada. Porque se nós entendêssemos que o perdão é um antídoto e que o orgulho é um ponto de maldade, um check-up de maldade. Amém? Entendemos isso, amados? Quando nosso coração se enche de orgulho e diz assim, eu não vou pedir perdão, eu não vou me consertar, foi ele que me magoou, não fui eu não fiz nada. Quando nós tomamos essa postura de orgulho, as nossas células vão lá checar, vão fazer um check-up naquele ponto de controle de perdão. Chegou ali, pá, vamos ver se está funcionando bem o sistema. E aí ela encontra um baita de um orgulho. Aí a célula começa a detectar, pi, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E aí começam os problemas. E nós começamos a ficar enrolados. E nós começamos a ter dificuldades na vida. E nós às vezes não sabemos por que temos tantas dificuldades, porque as coisas não funcionam conosco. Quem sabe nós começamos a baixar o nível do nosso orgulho. Porque quando nós não liberamos perdão, nós estamos fora do propósito pelo qual nós fomos criados. A falta de perdão, amados, é como tomar um copo de veneno, nós tomarmos um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não funciona. Vai fazer só mal para nós mesmos. Então, uma igreja, e aí vem a palavra que eu quero nessa noite, que a gente entenda, porque quando nós falamos de igreja, de comunidade como a nossa, eu entendo como pastora que uma igreja forte, como nós trabalhamos durante todos esses anos para que nós tenhamos uma igreja, uma comunidade forte. Uma comunidade que viva com propósitos. Uma igreja é forte quando ela é composta por pessoas que estão sentadas nessas cadeiras com alta capacidade de perdoar. Eu quero que você analise sua vida. Porque nós não podemos oferecer aquilo que não temos. Nós precisamos estar treinados nesse perdão. Eu entendo que tem famílias que custa muito falar a palavra perdão. Eu venho de uma família assim, que pedir perdão nós fomos ensinados, antes de conhecer a Jesus e antes das pessoas que se converteram primeiro vierem a Jesus, era uma família de muita gente muito firme nas suas posturas, muito convictas, muito orgulhosas. Então, isso é como se isso ficasse aquela dificuldade de perdoar, aquela dificuldade de pedir perdão, dizer, me perdoa, eu errei. É como se estivesse, sabe? Como se estivesse pegando pelo pescoço, isso é demais para mim. É muita humilhação. Quando nós viemos de famílias onde não se fala me perdoa, onde não se pede perdão, nós vamos ter muitas dificuldades. Mas o perdão liberta. E ele nos traz qualidade de vida e nos aproxima do amor de Deus. Ah, coisa boa. Do que tanto nós precisamos. Eu lembro que quando, durante a minha adolescência e parte da minha juventude, eu fui perseguida por uma menina que até o dia de hoje eu não sei por quê. Não fiz, sabe quando você não faz nada? Nada, absolutamente nada. Ódio gratuito. Eu olhava para ela e dizia, mas por que essa menina me odeia tanto? Eu nunca fiz nada para essa guria. E ela tinha o prazer de, quando terminava a aula, ela tinha o prazer de, e às vezes eu pensava para mim, você é a última para sair da aula, assim não preciso ver a fulana
lá no final da aula, porque ela me esperava na porta. Se ela não me esperava na porta da aula, ela me esperava na porta da saída do colégio, para que quando eu passasse, ela pudesse me dizer um monte de coisa. Me dizia coisas horríveis. A feia era a palavra mais bonita que ela me dizia. Depois era para baixo, era de tudo. E um dia fui descobrir que ela me odiava porque eu era amiga de uma menina que começou a namorar um guri que ela gostava. Olha só que nada a ver. Que eu tinha a ver com pastel? Não tinha nada a ver. Mas ela decidiu odiar a guria e eu também junto, porque andava junto com a guria. Então isso se repetia por dias. Gente, isso não só repetiu por dias, isso se repetiu por anos. Até eu sair do colégio. Quando eu saía do colégio, nos últimos anos eu já estava habituada a passar por ela e que ela me xingasse. E eu nunca me animei a fazer. Eu vivia com medo, eu não me animava a respirar perto dela. Eu vivia totalmente intimidada por aquela criatura. E às vezes me diziam, diz tal coisa para ela. Eu digo, Deus me livre, se eu sem fazer, ela vem com os punhos fechados para me bater. Muitas vezes eu via ela fazendo assim para cima de mim, e eu só orava, Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me livre, sabe? Nem olhava para trás. Era o único jeito. Nunca me bateu, mas chegou bem perto disso, muitas vezes. E Deus sempre me guardou, porque eu sempre ia orando, né? Senhor, me guarda, Senhor, me livra, e aí ia indo, né? Passaram-se os anos, eu saí do colégio, esqueci daquela menina. Estava já casada, voltei para a minha cidade, com meu esposo um dia estava no centro, lá em Ribeira, na minha cidade, e entramos numa loja. Quem veio me atender na loja? A pessoa. E me atendeu assim, sim, o que tu precisa? E você vê que quando ela me olhou, ela me reconheceu, né? Muitos anos já tinham se passado. E eu reconheci logo porque não tinha como esquecer dessa pessoa. Um gatilho. Primeiro me entrou terror e eu comecei a caminhar para trás. E Fabiano, sem entender nada, me olhava assim, mas que essa criatura? Eu comecei a caminhar para trás. E ele me olhava assim, e eu comecei a falar baixinho, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eu comecei a me virar assim para ir embora. E disse, sim, o que tu queria? E eu comecei, não, é que eu... E aí eu me virei, obrigada, eu só queria dar uma olhada. E quando eu comecei a me virar e agradeci e ia indo embora, eu caminhei 2 ou 3 passos e peguei a mão de Fabiano e disse, vamos embora, disse para ele. E quando eu me virei, ela saiu atrás de mim, eu só senti os passos, pac, 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 digo, agora ela me bate. É hoje, é agora. E eu só senti a mão, ela me agarrou assim do braço. Quando ela me agarrou do braço, eu só me lembrei, ainda bem que está Fabiano do meu lado, meu marido vai me defender. E ela me agarrou assim e me virou e disse, Cláudia, tu pode parar para conversar comigo um pouquinho? E eu gelei, né, gente, imagina, né? Mas a voz dela estava diferente. E ela disse assim, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque eu nunca mais te vi, eu acho que tu não está mais morando aqui. E eu disse, não estou. E ele disse assim, eu queria aproveitar, então, porque eu acho que Deus me deu essa oportunidade de te pedir perdão por tudo que eu te fiz durante os anos que nós fomos colegas. Eu agi de uma forma horrível. Só que eu encontrei Deus. E eu estou me congregando numa igreja, lá perto do nosso bairro. E aquilo eu comecei assim, como assim? Digo, não acredito. E ela disse, sim. O sorriso se abriu. Disse, tu não tem ideia como Deus transformou a minha vida. Porque eu me lembro que tu era cristã. E sabe o que acontecia comigo? Diz ela assim, quando eu cheguei na igreja, eu estava endemoniada, diz ela. Eu estava cheia de demônios, os demônios se manifestaram, eu fui liberta. E começou a me contar toda a história, eu fiquei maravilhada. Digo, coisa bem boa ali. Eu já estava assim, digo, glória a Deus. Sabe? Digo, mas que notícia boa. E ela disse assim, sim, inclusive a igreja que eu estou indo é uma igreja bem perto ali. Não é qual é a igreja? Família de Deus, diz ela. Nossa igreja lá em Ribeira. E eu digo, mas é a nossa igreja. E ela, eu não sabia. Diz ela, sim, é a nossa igreja. E ela, coisa bem boa. E aí a gente se abraçou. Gente, quando o amor de Deus chega na vida de uma criatura, quando Deus quebra os sistemas de maldade, o amor floresce. Você entende isso? Que às vezes você está tratando com pessoas que estão debaixo de um sistema que não é compatível com o sistema de Deus em ti.
É totalmente incompatível. E essa pessoa está te chamando para um terreno que não é o terreno teu. Há incompatibilidade total. E você precisa relevar. Você precisa fazer o ouvido surdo. Você precisa entender que está diante de um sistema orquestrado, organizado e muito bem estruturado. E o seu sistema tem que estar totalmente alinhado com o amor de Deus. Porque só assim você vencerá a maldade. E isso vale para cônjuges. Sabe? Eu ouço as pessoas se queixando, seus esposas, seus esposos. Você vive em guerra, pede guerra em casa. Você vive em pé de guerra em casa. Sabe? Nós em casa, nós temos combinado entre os dois. Quando um magoa o outro, automaticamente começamos a trabalhar o perdão. Sem que ninguém peça perdão, já te perdoei. Às vezes as coisas se alteram e por dentro eu digo assim, tá, é só um momento difícil, vamos continuar adiante. Você precisa ter um perdão automático sobre o seu cônjuge. Sabe? Você precisa perdoar. Tem coisas que não vai dar, nós vamos ter que, de repente não vai dar mais. Mas coisas pequenas, amados, diferença de pensamento, às vezes um fica brabo, dá um grito, outro não gosta. Você precisa aprender a perdoar. Um fala uma palavra fora do momento, aprenda a perdoar automaticamente. Que o outro não precise, é aquela farândula. Fulana, podemos conversar? Sabe, não... Encurte, faça o caminho mais curto. Perdoe, já vá perdoando as pessoas. Porque eu posso lhe garantir que esse sistema do perdão é algo libertador. É a mesma coisa aqui na igreja, no convívio diário. Sem explicações longas, sem suposições, vamos nos perdoar. Vamos ir nos perdoando. Ah, mas me falou, me olhou, perdoe. Passe por cima. A pessoa não está vivendo seu melhor momento, deve estar com algum problema. Ore pelo seu irmão. É assim que nós precisamos agir. E eu queria que nessa noite a gente pudesse encerrar pensando e refletindo. Porque nós queremos levantar uma igreja, estamos orando para que aqui nesse lugar se levante uma igreja forte, totalmente, 100% treinada no perdão. E eu oro para que cada um de vocês que está aqui possa fazer parte desse propósito. Porque a falta de perdão, o que acontece, irmãos, quando não perdoamos? Eu fiz uma lista, né? O que acontece quando a gente não perdoa? Nós vamos ter emoções negativas. Nós vamos ter ressentimento. Pode ir colocando aí. Ressentimento. Aí, agora sim. Ressentimento, amargura, raiva, tristeza, ansiedade, depressão. Mágoas acumuladas aumentam o sofrimento psicológico. E a saúde física vai ficando comprometida, amados, porque estudos mostram ligação entre a falta de perdão e doenças, por exemplo, cardiovasculares. Sabia disso? O coração é afetado pela falta de perdão. Nós começamos a... Nosso coração... Sabe quando a gente está magoado, você não sente que alguma coisa que lhe aperta? Parece que aperta o nosso coração, dá aquele aperto. E é aqui que nós sentimos, é no nosso coração. Isso vai afetar nossas células. Nós vamos ter falta de liberdade, porque vamos estar estamos presos ao passado e vamos ter sempre uma ligação com aquela pessoa que a gente não liberou. E por que o perdão é um antídoto? O perdão é um antídoto, continuamos adiante, porque ele traz libertação, solta o fardo emocional. Sabe, a palavra perdão quer dizer isso, soltar. A palavra perdão quer dizer liberar, quer dizer, é como se a gente tirasse alguém de uma prisão, sabe? Só que essa pessoa está aprisionada, não é fora de nós, ela está aprisionada aqui dentro de nós. Enquanto não perdoamos, nós temos uma ligação com a pessoa que a gente não perdoa. Então, é um antídoto porque nos traz paz interior, porque nos deixa leves e nos dá bem-estar.
É um antídoto porque nos traz saúde integral, reduz o nosso estresse, melhora o nosso sono, fortalece o corpo. Quem sabe a sua falta de sono não precisa de uma libertação dessas. E nos traz crescimento pessoal porque promove maturidade e cura interior, que tanto falamos, amados. Sabe, não adianta você ouvir 10 mil palestras e ir a 30 congressos por ano, 15 reuniões de oração por semana, 3 estudos bíblicos, se você não tem um compromisso com Deus de fazer que o seu amor suba o nível através do perdão. Essa noite eu lhe convido para que a gente venha aquecer o nosso amor. Talvez essa palavra seja uma palavra bem simples, muito simples. Para mim é o feijão com arroz do Evangelho. Mas eu sinto que o Senhor quer nos colocar em outro nível como igreja. E nessa noite, o Senhor está chamando guerreiros, pessoas comprometidas, pessoas que têm a consciência de que foram chamadas a viver uma vida diferente, que foram chamadas a fazer parte de um exército que se levanta contra os sistemas de maldade desse mundo. E eu lhe faço esse convite nessa noite. Você está pronto para isso? Você quer fazer parte? Porque eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu quero. Sabe, Jesus em determinado momento olha para os discípulos e diz assim, mas quando o Filho do Homem virá, ele encontrará fé na terra? Jesus está falando desse perdão, desse amor. Quando o Filho do Homem virá, ele encontrará amor nessa terra ou nós viveremos assim? Nós nos entregamos à maldade quando a gente pratica, por exemplo, quando a gente se vinga, a gente pratica vingança. Me fez, agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Agora a próxima, tu espera aí, tu vai ver. Isso se chama vingança. Com qual sistema ela é compatível? Com o sistema do amor ou o sistema da maldade? O sistema da maldade. Você está alimentando um sistema. Você está gerando ainda mais maldade. E começa dentro da sua casa, amado. Quando você não perdoa uma palavra dura, quando você diz palavras ofensivas, quando você fala, abre a sua boca para amaldiçoar as pessoas que estão morando com você. Você está compactuando com o sistema de maldade. E nessa noite eu te convido para que nós venhamos a viver a comunhão do sistema de Cristo, que é a igreja nessa terra. Se fortalecer nesse corpo, não andar sozinho nessa vida, porque nós vamos conseguir fazer frente se nós andarmos juntos. Sozinhos, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos andar juntos. Juntos. E se hoje Jesus nos perguntasse, quando eu voltar, encontrarei fé no teu coração? Encontrarei fé no teu coração? Jesus está te perguntando isso hoje. O teu DNA espiritual revelaria o sistema da maldade ou o sistema do amor? Amados, a gente não pode perder a visão no meio ao caos que nós estamos vivendo. A nossa visão não pode ser atingida de jeito nenhum. Não se misture. E não estou dizendo aqui para que você não ande com pessoas. Não se misture. Não se misture com pessoas más. Não tome seus hábitos. Não as imite. Não passe à frente o que elas lhe dão, lhe oferecem. Corte. Que quando isso chega a você, você corta. Isso aqui eu não passo à frente. Eu resisto ao mal. Em nome de Jesus. Não passo à frente. Não vou repetir essa falta de total inteligência espiritual. Uma pessoa assim está emburrecida. Está no retardo emocional, no retardo espiritual. E eu não quero andar assim. Eu não quero andar assim. Vamos nos libertar nessa noite. Porque se você quer andar assim, como eu estou dizendo, você se anima a dizer assim, Senhor, eu quero andar assim. Eu quero andar assim nessa renovação. Porque sabe, amados, quando nós andamos assim, a nossa vida começa a ir para frente. Rapidamente. É como se a gente desentulhasse os nossos poços. E a gente vai construindo. Vamos ficar de pé.